Eu acho bom. Mas fazendo um trabalho de futurologia, se o Corinthians passa, você acha que ele conseguiria bater de frente com o Palmeiras, fazer uma final? Ah, eu acho que sim. É? Porque vira outro campeonato, o clássico as coisas se equilibram. O Corinthians e Palmeiras na Arena foi um puta jogo. Foi de um jogo lá. muito jogaço, bom. Cara. Pô, o Palmeiras Aquela bola, né, que o cara traça e o goleiro tira lá em cima da linha. Foi demais, cara. Não, e o Palmeiras é um time embaçado mesmo. Então, né? o Palmeiras, ele lembra um pouco aquele time do Carille com mais qualidade técnica, né? Porque era difícil ganhar aquele time do Carille. Uma época também do Tite era um cara, falava, se o Corinthians fizer um gol, esquece. Lembra? Do Carille também, assim. O Corinthians saiu na frente, esquece que ele vai se fechar e não faz, mano. O Abel tem o time muito na mão. Cara, né, o Abel é um cara que eu queria trazer muito aqui, porque eu admiro a cabeça desse cara. Ele também chegou sem muita pompa, né? Nem sabia. Sem nada, eu não né? sabia quem era o Abel. Acho que... Você sabia? Você pesquisava? Posso te falar uma coisa? Nem a diretoria do Palmeiras sabia quem Como era. assim? É mesmo? Por que chamaram ele? Não era a primeira opção? Assim, o Luxemburgo era o técnico ainda. Na verdade, o Luxemburgo ganhou o Campeonato Paulista de 2020 e promove vários moleques da categoria de base. E aí deixa o time, inclusive, acho que com a melhor campanha da Libertadores, estava tudo certo, assim. Só que existia um rumor ali interno de que esse Palmeiras podia mais. Podia mais e tinha condições de ganhar outras competições. Como tem esse sentimento com o Flamengo agora. Isso, exato. E aí o Palmeiras, o Gagliotti, que estava ainda na gestão, se espelhava muito no que estava acontecendo no Flamengo ali. O Flamengo estava ganhando, né? Tinha sido campeão 19, aquela coisa toda. Da época do Jorge Jesus. Da época do Jorge Jesus. E o Palmeiras, para tentar bater de frente com o Flamengo, pensou assim, vamos trazer um europeu. E aí o Gagliotti botou na cabeça dele que tinha que ser um português. Eu quero um português. E aí o empresário, muito famoso, falou com o Gagliotti numa chamada de vídeo e falou assim, eu tô conversando com um português aqui agora, ele treina o PAOK da Grécia, conversa com ele aqui. Eles conversaram. E aí o Gagliotti se encantou pelo Abel Ferreira. Mas ao sair dali, ele foi dar um Google para saber quem era o Abel Ferreira. Sei, vamos pesquisar aqui. E aí, não ganhou títulos ainda e tal, mas o cara tem boas ideias e tudo mais. Ele já estava meio contestado lá no PAOK e tal. Vamos trazer. Trouxe o Abel e... Mas o Abel tinha alguma coisa... Não, cara. Não, ele queria um europeu, ele queria um português, o empresário sugeriu, ele conversou, fez uma conversa de vídeo com o Abel Ferreira e resolveu contratar. Que doideira, cara. Às vezes o futebol, ele é mais simples do que a gente pensa. Não houve uma série de entrevistas, uma metodologia, um acordo com as características do elenco, um estudo para ver qual técnico no mundo era. Não, foi assim. É um encaixe. Foi assim, eles queriam um português. E tantos clubes tentaram português nos últimos anos e o Antônio Oliveira tá aí, o Gesualdo veio pro Santos, não deu certo, aliás, quem que deu no Santos. Mas não era só trazer um português, é que, cara, o Abel realmente... Ele como técnico, não era nada antes do Palmeiras. E ele chegou aqui e fez um trabalho brilhante. Ganha tudo. Trabalho brilhante. Mas por quê? Brilhante. O que ele tem de diferente? Eu acho assim, os portugueses, tá? E aí você falou assim, não tem tanta gente em Portugal. Eles têm método. Eles têm uma academia. O profissional do futebol lá, ele tem uma possibilidade de estudar para ser técnico. Hoje no Brasil a gente está tentando correr atrás disso com a CBF Academy, que são os cursos da CBF para formar novos técnicos. Só que a gente está ainda patinando nesse sentido. Porque o nosso cenário era sempre assim, um ex-boleiro, alguém que se torna técnico e vai aprendendo no meio do caminho. Isso. Lá não. Não, há 40 anos... O cara sabe onde ele tem que ir para ouvir palestras dos principais técnicos de Portugal, com livros e bíblias didáticas sobre trabalhos de antecessores. Então, Portugal hoje tem... Cara, eles têm técnicos em mais de 50 países. Cara, os portugueses hoje, eles dominam o cenário internacional porque eles formam muitos treinadores. E o Abel Ferreira, quando era jogador, aos 28 anos, ele já era técnico. Como assim? Formado. Formado. Ele já tinha formação de técnico. Então ele é um cara que resolve estudar há muito tempo. Então eles têm método. É por isso que quando eles chegam para desenvolver um trabalho num clube, eles estão muito à frente da gente. Porque a gente é o seguinte, com exceção de alguns jogadores, como por exemplo, sei lá, o que eu conheço assim, do Roger Machado, por exemplo, do Adilson Batista, que eram jogadores que discutiam taticamente com o Felipão e com o Tite, quando eram jogadores. Esses você sabia que eles seriam técnicos em algum momento.
Mas mesmo assim, você não tem onde prepará-los. Porque aí eles têm que fazer um curso da CBF, uma licença C, B, A, Pro, não sei o que e tal, fazer palestras, desenvolver trabalhos. O Alex agora, que virou técnico, que você sabe que é um cara que sabe do riscado, que em algum momento vai treinar um grande clube, vai explodir. Mas é difícil, cara. A gente não tem essa estrutura. Mesmo, né? Portugal tem. O cara já vem com uma... Já na frente, né? Isso. Então ele chega aqui, ele já tem um método para desenvolver. E aí, claro, o que ele não tem? A experiência. Vivência. E aí o resultado também ajuda, né? É. Porque aí ele ganha, ele chega logo e ganha uma Libertadores, uma Copa do Brasil. Aí fica fácil. Aí ele já ganha tamanho. É. Mas ao mesmo tempo ele provavelmente percebeu por que ele ganhou. E aí ele começou a repetir, a tomar algumas decisões, oxigenar o elenco de um lado. E aí o Palmeiras fez algo muito difícil de fazer, que é você liberar jogadores... campeões do elenco enquanto você tá vencendo. Isso é muito difícil fazer. E aí foram embora lá Felipe Melo, William Bigode, Daverson, jogadores que estavam ali no título, responsáveis por... Palmeiras não, ó, obrigado, vamos renovar. Obrigado, vamos renovar. Isso é muito difícil. Porque o grande problema do time vencedor é se manter no topo, ver o Flamengo. Agora o Flamengo tá... porque os caras ainda estão no Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro. Pedro. E isso já tem 4 anos. Já tem 4 anos. E aí o Dorival conseguiu botar o Pedro com o Gabigol em outro posicionamento, porque perdeu o Bruno Henrique. Só que o João Gomes foi embora, que era o cara que meio que substituiu o William Arão. E o Vitor Pereira não sabe o que fazer. Porque tem o Thiago Maia, que não é necessariamente um João Gomes. E aí vem o Gerson, que tem que jogar porque custa caro e não sei o quê. E não tem lugar pra todo mundo. E é um time que não marca. É um time que sem a bola é difícil de jogar. Então, manter o mesmo... E o Palmeiras consegue isso. Sai jogador, entra jogador. E mantenha mesmo. Saiu o Scarpa e o Danilo. E o time... Agora, o último jogo, o Tabata foi o melhor em campo. Olha isso. Olha o que o Abel Ferreira consegue. O Tabata não tinha jogado ainda, mas aí ele botou numa posição meio que pra fazer o que o Scarpa fazia e o cara foi bem. O menino, pô, ele recuperou o menino, cara. O menino é da seleção, de repente, deu uma deslumbrada, foi pra reserva, quase foi embora. Um monte ali dos meninos que a cabeça meio que não funcionou foram embora. O Patrick de Paula, o Renan, foram saindo. O Veron, Gabriel Veron, quando eles conseguiu uma venda, vai porque... Mas é louco, né? A Monja Cohen vem aqui e falou que trocou ideia com o Abel, né? Tem essa parte também dele de mental, de espiritual. Isso é impressionante. E ele é muito criticado exatamente por isso, né? Porque ele defende isso e à beira do campo ele é um pouco explosivo, assim. Exato, é verdade, cara. A cabeça fria é até por ali. Mas sabe que eu acho que eu tô chegando a essa conclusão? Que eu acho que é um pouco proposital, assim. É mesmo? Pra jogar atenção pra ele e não dos jogadores? Eu acho. Pode ser. Porque como ele é um cara tão inteligente, quando ele chuta o microfone num momento do jogo em que ele tá ganhando... Eu acho que isso também tem uma questão... Porque assim, você chuta um microfone, tá? Beleza, pode ser que você tenha perdido a cabeça. Mas você sabe que não pode chutar o microfone. Claro. Então, se você chuta um microfone, é porque você quer chutar o microfone. E se você quer chutar o microfone, você sabe a consequência disso. Ainda mais ele, que tem histórico, que é visado, que segundo ele é perseguido. Então eu acho que chutar o microfone ali naquele momento talvez tenha sido intencional. Ele mesmo? Nunca vai admitir isso, mas eu acho que tem a ver com, sabe, uma coisa assim... Porque aí vira sobre ele, vira uma coisa, o jogo meio que para, ele é expulso, aí... Mesmo ganhando, aí né? já dá uma... O Flamengo já pensa o que tá acontecendo, acabou o jogo, campeão. É. Sabe? Entendeu? Pode ser.